Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar mais uma videoaula do canal Viaja Nessa História com a professora Luísa Gantes. Hoje a nossa aula é sobre revoluções burguesas, tá? Nós vimos na aula passada o iluminismo e agora a gente vai ver como que esse iluminismo no século XVIII, ele montou o pensamento que já estava politicamente e num contexto social ocorrendo a partir de inquietações da burguesia. A burguesia querendo mais espaço dentro do meio político, tá? E aí as revoluções burguesas vão ser, então, esse nosso espaço de debate. Bom, as revoluções burguesas, elas são duas, as revoluções inglesas e a Revolução Francesa. Então hoje nós vamos ver só o contexto político, social e religioso que possibilitou a insatisfação da burguesia nesses dois países, Inglaterra e França, tá? Bom, então vamos lá. As revoluções burguesas, então, elas são um conjunto de revoluções que vão ocorrer na Europa entre o século 17 e 18. Tá? Então, por volta de 1640 até 1789, que é a Revolução Francesa. Tá? Então, aí, ó, são um século de revoltas, né, que vão ocorrer tanto na Inglaterra como na França. Bom, por lógica, se chama Revolução Burguesa, né? Ela vai ser iniciada pelo grupo social que se chama burguesia. Lembrando que a burguesia é aquele grupo social que a gente viu que depois da Idade Média veio os burgos, fizeram feiras à volta dos feudos, né? E o burguês é o comerciante, né? Então é isso que nós temos. Essa classe comerciante, esse grupo social que são os comerciantes, eles agora no estado absolutista, então eles fortaleceram o rei a partir do comércio, né? E agora, com esse rei fortalecido, os burgueses, eles têm poder econômico, né? Porque eles são quem fez o comércio, eles são quem está fazendo as colônias, quem está comprando e vendendo das colônias, trazendo o produto das colônias, né? Então ele tem poder econômico, tem dinheiro, mas ele não tem poder político. Por quê? Porque ele fazia parte daquele terceiro estado, quando a gente viu lá o absolutismo monárquico. Então vocês podem ver que os nossos conteúdos, eles vêm se encaixando. Não tem como a gente saber falar desse conteúdo aqui sem falar dos outros, né? Então o que a gente está falando agora? A gente está falando lá depois do absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico tu tinha os burgueses sendo o terceiro estado. Agora eles querem poder político, já que eles já têm o poder econômico, tá? Essas revoluções burguesas vão marcar o fim do absolutismo monárquico, tá? Por quê? Porque é a partir delas que a burguesia não vai mais ser terceiro estado. E aí tu vais modificar as formas de governo e as relações desses governos, tá? Em cada país, tanto na Inglaterra como na França. As revoluções burguesas que eu disse para vocês, revoluções inglesas. Por que a gente chama de revoluções inglesas? Porque tu tens aqui, ó, não sei se aparece aí para vocês, acho que não. Tá muito fraquinho isso. A Revolução Puritana, as revoluções inglesas, elas são três: Revolução Puritana, República de Cromwell e Revolução Gloriosa, tá? A primeira acontece em 1641 e a última vai acontecer em 1689, tá? Depois nós temos a Revolução Francesa, que ocorre em 1789. Então esses dois países é que vão fazer o que nós chamamos de revoluções burguesas. Bom, quais são as características dessas revoluções então, tá? Uma burguesia que, embora economicamente forte, não tem nem poder político e nem poder jurídico. Ela está subordinada à monarquia e à igreja no que tange a política e a parte judicial. Como assim a parte judicial? As leis. Segundo as leis, existem privilegiados e existem quem tem que ser explorado. E os privilegiados são a monarquia e a igreja. Quem tem que ser explorado? Os camponeses e a burguesia, tá?
O pensamento, então, que deu origem àquele movimento iluminista que nós vimos, ele está influenciando o contexto social, né? O pensamento o iluminismo é do século XVIII. Então, algumas revoluções não vão pegar o iluminismo já como um movimento. Mas aquela sensação de que tu tens que ser racional, de que tu tens que Deus te dê a capacidade de pensar, então tens que usar essa capacidade de pensar, ela tá nesse meio das revoluções que vão acontecer, tá? As questões religiosas, elas, embora não sejam a pauta, não são revoluções religiosas, são revoluções por acesso à participação política, tá? Mas a religiosidade e a forma como o absolutismo monárquico usava a religião vai entrar também nesse contexto das revoluções burguesas, tá? Principalmente na Inglaterra, por causa do pensamento econômico que os anglicanos, né, ingleses e os puritanos vão ter, e também pedindo tolerância religiosa, como na França, onde se quer tolerância religiosa e a desapropriação de terras da igreja. A igreja era uma grande acumuladora de terras na França. Bom, desculpa. A questão político-social, então, porque o político e o social andam sempre de mãos dadas, né? Essa daqui que eu trouxe para vocês é a pirâmide social do absolutismo monárquico. A gente viu na aula sobre absolutismo. O primeiro estado é o clero, o rei fica aqui no topo, né? O primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza e o terceiro estado é a burguesia, os trabalhadores da cidade e os trabalhadores do campo. O primeiro e o segundo estado não pagam impostos, tá? Vão ter impostos baixíssimos, que são quase nada, a não impostos, né? E são os mais ricos. O terceiro estado, onde a burguesia está, ó, tem altos impostos, passa fome e miséria. Ué, professora, mas tu não disseste que a burguesia estava rica? Sim, só que ela está no grupo social dos pobres. Por quê? Porque ela não é vista juridicamente como privilegiada. Ela só tem poder econômico, mas ela não tem poder político nenhum, não tem status nenhum social. Então, esse grupo que está enriquecendo, que tem às vezes mais dinheiro do que o nobre, mas tem o status social do pobre, é que está fazendo a revolução. Vocês entendem? Bom, então vamos aqui, ó. A burguesia, ela vai, ao longo da trajetória aquela que a gente viu, da construção do Estado absolutista, que nós vimos na aula sobre absolutismo, né? Que o rei se fortalece depois do feudalismo. É a burguesia que fortalece o rei, porque é ela que faz o comércio, né? E o rei se torna necessário a partir do comércio. E depois o rei acumula dinheiro a partir do comércio, né? Então, tudo por causa da burguesia. Ela quer o quê? Já que ela apoia o rei e ajudou no fortalecimento e concentração de poder do rei. Ela quer espaço na política, ela quer a diminuição ou o fim dos impostos sobre ela, né, sobre a burguesia, e ela quer direitos civis. Quais direitos civis? Tá? Liberdade de pensamento, liberdade religiosa e igualdade jurídica. E aqui é muito importante que a gente entenda que igualdade jurídica, ou seja, ser igual perante a lei, não quer dizer que todos os homens são iguais. A burguesia dessa época não prega que todos os homens são iguais, muito menos que todo ser humano é igual, tá? Eles não vão, por exemplo, achar que mulheres são iguais aos homens. Eles vão pregar a igualdade jurídica, de que esses grupos sociais sejam iguais perante a lei, que não exista um grupo que pague imposto e outro que não pague, que os grupos sociais, os homens livres, sejam iguais perante a lei, tá? E isso não é igualdade social. Para os burgueses, é interessante que exista o trabalhador da cidade e o camponês explorado ainda. O que a igualdade burguesa, né, prega? Que não existam leis diferentes para esses homens, né? Mas que alguns vão ser explorados e outros vão ser mais ricos, é uma questão da natureza da sociedade,
Vocês entendem a diferença aí? Então, quando existe igualdade jurídica, quer dizer que homens dessa época sejam tratados pela lei de forma igual. Não tenham leis privilegiando uns ou outros, tá? Mas que entre os homens existem diferenças, sim. Uns vão ser ricos e outros vão ser pobres, uns vão ser explorados e outros não, tá? E também que as mulheres nessa época não tenham os mesmos direitos dos homens, tá? É muito importante salientar essa diferença. Na questão econômica, então, a burguesia, ela quer o fim dos altos impostos cobrados pela nobreza, né? Ela vai ser adepta de uma nova forma de pensar a economia e a sociedade. Que nova forma é essa? A liberdade comercial. Quando a gente fala de absolutismo monárquico, o rei ele tem poder sobre tudo, inclusive sobre a economia. Quando a gente viu a parte do absolutismo monárquico e sobre também a colonização, nós vimos que existe o que se chama de pacto colonial. O pacto colonial é o fato da colônia só poder comercializar com a sua metrópole. Ou seja, o país dominado só pode comercializar com o país que o dominou. Isso é uma intervenção do Estado. Para os burgueses, o que é interessante? Que qualquer país possa comercializar com quem ele quiser, porque aí comerciantes de qualquer país têm acesso àquela matéria-prima, né? Então, liberdade comercial é a não intervenção do Estado na economia, tá? Liberdade individual, o que é? É tu ter liberdade para opinar, que ninguém possa te prender por causa da tua opinião. Liberdade de expressão, que tu possa falares o que tu quiseres sem ter algum castigo sobre tu, né, sobre a tua pessoa. E liberdade de pensamento, de que o Estado não te obrigue a pensar de uma forma, entendeu? Que tu possas pensar as coisas, raciocinar sobre as coisas. Viram aí aquele arzinho da razão do iluminismo estando aí? Mesmo que a Revolução Inglesa seja antes do iluminismo, tá? Mas é um processo, o pensamento tá no meio social, né? Ele tá se formando, ele tá se tornando hegemônico, né? De que tu podes ter a tua opinião, tu podes criticar as coisas, tu podes pensar por ti mesmo, tá? E aí, por fim, a liberdade religiosa, né? Que vai estar dentro dessa nova forma de pensar. A questão religiosa, então. A questão religiosa dessas revoluções burguesas, ela vai ser diferente na Inglaterra e na França, tá? Na Inglaterra, a Inglaterra é anglicana. Mas o que quer dizer ser anglicano? Quer dizer que a Inglaterra passou pela reforma religiosa. A reforma religiosa é um movimento que ocorreu na Europa, tá? Que criticava alguns aspectos da doutrina da Igreja Católica. Se acreditava que a Igreja Católica tinha se tornado corrupta em algumas situações. E era mesmo, né? Se vendia terreno no céu, se vendia pedaço da cruz, se vendia salvação, né? Então, alguns sacerdotes começaram a dizer que a forma como a Igreja Católica estava pregando, né, a palavra do Senhor, estava sendo a partir de soberba, ostentação, riqueza, né? E que a Bíblia não pregava a soberba, a ostentação e a riqueza, né? Então, eles vão dizer que eles vão criar outras religiões. A ideia principal era só que a própria igreja se reformasse, né? Só que a igreja vai punir quem tá falando mal dela, quem tá criticando ela, e aí esses sacerdotes vão ser excomungados, que é retirados da Igreja Católica, e vão criar outras religiões, tá? Na Inglaterra, o rei Henrique VIII queria se separar da primeira esposa, que não dava filhos homens a ele, e se acreditava na época que eram as mulheres que tinham controle sobre o sexo das crianças, né, durante a gestação. Na realidade, hoje a gente sabe que é o espermatozoide masculino do homem, né, que carrega o cromossomo que
define qual o sexo que vai ser a criança, mas a justificativa dele era que ele queria se separar da primeira esposa. Como a Igreja Católica não aceita o divórcio, ele então rompe com a igreja, se casa com uma segunda esposa e cria o anglicanismo, tá? Na Inglaterra. E aí a Inglaterra, a partir desse momento, vai ser anglicana. Lutero, que era um sacerdote cristão, católico, né, da Alemanha, vai criticar também a Igreja Católica, vai criar as 90 teses, né, que são 90 críticas à Igreja Católica, vai ser excomungado e vai fundar o luteranismo. E João Calvino, na França, tá, também vai questionar a Igreja Católica, também vai ser excomungado e vai formar o calvinismo na França. Essas religiões são chamadas de religiões protestantes. Por quê? Porque elas protestam contra a forma que a doutrina católica estava sendo feita, né? Bom, se a Inglaterra ela tem esse anglicanismo, o que vai acontecer? Né? Os anglicanos e os católicos vão disputar constantemente, vai ter guerras, vai ter gente se matando, né? Por causa da religião, vai ter perseguição de reis sobre grupos religiosos, né? Que não é o do rei. Se o rei é católico, ele persegue protestantes. Se o rei é protestante, persegue católicos, né? E nessas disputas religiosas todas, vai existir uma dinastia na Inglaterra. Após a Inglaterra se tornar anglicana, né, com vários reis anglicanos, vai morrer um rei, e aí o primo dele vai ter que ser chamado, porque esse rei não teve herdeiros. Quando o primo é chamado para assumir, o que acontece? Esse primo é católico. E aí a Inglaterra agora vai ter um problema, porque ela vai ser majoritariamente anglicana, porque vários reis católicos vários reis anglicanos perseguiram católicos, e agora ela tem um rei católico com a majoritariamente seu povo sendo anglicano, né? Então essa disputa, esse problema que existiu na Inglaterra vai fazer com que um rei católico num parlamento e uma burguesia protestante crie uma tensão, né? E quando esse rei tenta impor o catolicismo, aí gera a Revolução Puritana, né? Os anglicanos e os puritanos vão se unir e vão lutar contra o rei, tá? Na França, a questão católica vai ser um pouquinho diferente. Na França, o rei é católico, a França é majoritariamente católica, embora ela tenha calvinistas, e ela persegue calvinistas, né? Persegue protestantes. Mas o que vai acontecer? Na França, a igreja ela é uma grande concentradora de terras. Lembra lá no início, quando a gente viu que o Império Franco, que são aqueles bárbaros, na nossa primeira aula, os bárbaros que invadiram o Império Romano, alguns eram francos, e os francos se juntaram à Igreja Católica e formaram o Sacro Império Romano Germânico. O que os francos faziam? Os francos expulsavam invasores e pegavam parte da terra que o invasor tinha pego e outra parte entregue para a igreja. Então os francos vão fazer com que a Igreja Católica se torne uma grande proprietária de terra, que ela concentre terras, né? E aí os revolucionários, então burgueses, né, vão querer tirar esses privilégios de terras das mãos da igreja e passar para os camponeses que produziriam nessas terras, né? É importante a gente saber que os protestantes, tanto os anglicanos, os luteranos, os calvinistas, os puritanos, né? Os protestantes, eles acreditam que Deus te dá a capacidade de trabalhar e Deus pode te mostrar que tu é um dos salvos ou que tu mereces ser salvo a partir das tuas ações no teu trabalho. Então, se tu tem sucesso no teu trabalho, os calvinistas vão acreditar que o sucesso do teu trabalho é prova de que tu és um escolhido de Deus para subir aos céus, né? Outros vão acreditar que as tuas ações vão
vão gerar essa subida aos céus, mas que dentro do teu trabalho, a partir do sucesso que tu tens no teu trabalho, o teu lucro prova que tu tens boas ações, que tu é um trabalhador, que Deus é um trabalhador do mundo, né? Que Deus trabalhou para que o mundo fosse assim. Então, que o homem tem que ser um trabalhador, que o trabalho não é um castigo. Essa mudança de pensamento, mudança por quê? Né? O que tinha antes? A Igreja Católica, ela ensinava a partir da Bíblia, né, que o trabalho era uma punição de Deus aos seres humanos. Lembra na historinha de Adão e Eva, que eles comem do fruto proibido e são expulsos do Jardim do Éden? O que Deus diz a eles? Que a partir de agora, eles vão comer o pão a partir do suor do rosto deles. O que Deus está dizendo aí? Que a partir de agora tu não tem vida boa. Agora tu vais ter que trabalhar para conseguir comer. E isso é um castigo, porque tu estava aqui e me desobedecesse. Então a Igreja Católica, ela vê, ela entende, né, o trabalho como um castigo, e que neste mundo nós viemos trabalhar. Então a monarquia, ela acha o trabalho manual rude, né? Ela acha que não é uma coisa para as pessoas ricas fazerem, né? Já quem é protestante, não. Quem é protestante vai acreditar que o trabalho, ele embora seja feito tanto para pobre quanto para rico, se tu tá rico com o teu trabalho, é Deus te mostrando que tu é um sucesso, né? Que tu é um dos escolhidos. Então essa mudança de pensamento do católico para o protestante vai fazer também com que a burguesia protestante enriqueça muito mais do que a burguesia de países católicos, né? Outro fator aí onde a religião influencia no comércio, né? Para a Igreja Católica, o lucro que existe, ele é uma exploração, e tu viver do luxo, do lucro, é pecado, né? Então o lucro, muito tempo para a igreja, foi visto como pecado. E para os protestantes não, é uma reinterpretação da Bíblia, entende? Uma reinterpretação da vontade de Deus. O lucro é a prova do sucesso do teu trabalho. Então quanto mais lucro tu tiver, melhor, né? Então essas diferenças vai fazer com que a burguesia da Inglaterra seja uma burguesia muito mais investidora. Ela ganha dinheiro e ela investe o dinheiro no seu trabalho, porque ela trabalha mais para conseguir mais dinheiro, né? Diferente, por exemplo, de burguesias de países extremamente católicos, como a própria França, a Portugal e Espanha, onde a ideia é tu adquirires dinheiro, acumulares dinheiro e enriqueceres e usufruir desse dinheiro, né? Pouco se investe no seu próprio trabalho, né? É uma característica religiosa, de cultura religiosa na realidade, tá? Bom, essas então foram as revoluções burguesas. Na próxima aula nós vamos ver as revoluções inglesas. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Tchau.